E aí galera, tô de volta aqui, Luiz do canal Como Geek, trazendo agora para vocês a prometida parte B do vídeo sobre armazenamento de gibis, tá certo? Parte A, então, a gente discutiu as ideias básicas, os conceitos, os parâmetros que a gente tem que ter em mente na hora de decidir pela melhor maneira de armazenar a nossa coleção, tá certo? Seja guardando ou seja exibindo, tá ok? Bom, aqui na parte B, conforme eu disse no vídeo de abertura do canal, uma das coisas que me motiva a produzir vídeos aqui sobre colecionismo é tentar passar para colecionadores menos experientes, para colecionadores iniciantes, ou para colecionadores que estejam enfrentando alguma dúvida ou algum não saber como fazer, tentar passar uma experiência pessoal e ajudá-los, tá certo? Ao mesmo tempo, né, nos comentários, na participação de vocês aí nos vídeos, eu posso também receber muitas dicas legais e melhorar ainda mais o que eu já acho que está bacana aqui na minha coleção, tá certo? Então essa é a ideia, é essa troca aí que motiva bastante. Dessa forma, eu estou conduzindo a parte B aqui do vídeo, compartilhando a minha experiência pessoal com relação à minha coleção. Eu vou comentar com vocês rapidinho todas as formas de armazenamento e de cuidado com ela que eu tive ao longo dos anos aí, nas diferentes etapas da minha vida, até chegar para esse formato aqui super, mega exibido, com tudo muito bem organizado. Então bora lá, daqui para frente agora, eu vou falar um pouquinho sobre a minha coleção para vocês, tá bom? Bom, galera, eu vou comentar rapidamente com vocês aí as diferentes fases da minha coleção de gibis, e aí em cada fase eu vou comentar também que opções, que escolhas eu fiz com relação a armazenar, organizar e proteger os meus gibis. Existe uma fase inicial que eu nem considero uma fase de colecionador, né? Até 1979, eu era apenas um leitor de gibi. Eu comprava, lia bastante, comprava muito gibi, mas eu não colecionava, eu não ficava com os gibis. Logo, pouco tempo depois de ler, depois que eu enjoava, né, eu passava para frente, eu me livrava, me desfazia desses gibis. Quando chega em 79, eu leio um exemplar de Almanac Marvel número 2, leio uma história dos X-Men, curto demais e resolvo seguir o grupo. Resolvo colecionar as histórias do grupo. Passo então a colecionar todas as publicações que trazem histórias de X-Men. Coleciono dessa maneira até 1983, quando por diversos motivos aí eu diminuo a intensidade de compra dos gibis até que eu realmente paro de colecionar por alguns anos. Nessa fase então, quais foram os cuidados que eu tomei? Nenhum. Eu desconhecia quaisquer cuidados aí para que a gente deve ter com os gibis, e os gibis eram simplesmente armazenados em prateleiras de um armário que eu tinha ou gavetas no meu quarto, conforme a disponibilidade de espaço na hora de guardar. Simplesmente assim, sem qualquer proteção. Bom, chega 1993, me dá vontade de voltar a colecionar, vou para a banca de jornal e começo a colecionar os títulos X-Men, Wolverine e quaisquer outros títulos relacionados com eles. No ano seguinte, 1994, eu descubro uma maneira de assinar os gibis importados. Então eu passo a receber, através de uma livraria de São Paulo, os gibis importados dos X-Men. Chega 95, 96 e 97, a Editora Abril bombardeia o mercado brasileiro com inúmeras edições especiais aí, tanto dos X-Men e Wolverine, quanto de grupos de mutantes relacionados aos X-Men. E ela, de uma certa forma, até diminui a diferença cronológica que existe entre as publicações americana e brasileira. Então, nessa fase aí, o que eu posso dizer de cuidado? A coleção cresceu demais. Foram adquiridas muitas edições, importadas e nacionais. Então fica difícil ter um controle dessa coleção sem que se crie um inventário para isso. Então eu crio o meu inventário, eu passo a controlar esses gibis, a registrar as informações em planilhas do Excel, conforme eu já disse naquele outro vídeo, na outra parte do vídeo. Os gibis eu passo a ensacar individualmente com sacos plásticos, sendo essa aí a melhor maneira de se proteger o gibi. E eu passo a criar packs anuais para facilitar a identificação e o manuseio de gibis. Ou seja, eu pego as 12 edições de um determinado título, coloco dentro de um outro saco plástico, porque os títulos já estão ensacados, né? E eu lacro esse outro saco plástico criando um pacote de um determinado título de um determinado ano. Então, dessa forma, se eu precisar reorganizar, limpar ou transportar os meus gibis para algum lugar, eu tô lidando com pacotes de gibis, não mais gibis soltos. Bom, galera, 2002, cancela a assinatura dos importados, aí por N razões, que mais pra frente no tour da coleção, quando eu falar dos importados, eu comento com vocês.
No mesmo ano, a editora Panini assume os X-Men. Devido a uma irregularidade inicial da Panini, eu acabo perdendo alguns exemplares, então eu passo a não comprar mais toda a coleção. Eu passo a comprar somente os exemplares que me interessam. Isso é o que eu quero dizer com comprar edições aleatórias. Em 2007 eu me mudo, mas eu acabo deixando a coleção de gibis na casa dos meus pais por uma questão de falta de espaço no apartamento para onde eu me mudei. A partir de agosto de 2013 eu começo a colecionar os encadenados da Marvel, da DC e de Star Wars. Bom, com relação a essa fase, quais são os cuidados então? O inventário continua sendo feito, continua sendo alimentado com as informações necessárias, os gibis continuam sendo ensacados individualmente, só que agora os gibis são armazenados soltos dentro de um exibidor, de um armário fechado que eu tenho. Na verdade, é a parte de baixo de um exibidor. Eu não faço mais os packs, porque uma vez que eu não coleciono todas as edições de um título, os packs meio que perderam sentido. E os encadernados eu mantenho exibidos nas estantes da sala, sem sacos plásticos ou qualquer outra proteção, visto que o meu ambiente ali não é agressivo para eles. Eu não tenho umidade, eu não tenho muita poeira, enfim. Eu opto por deixá-los abertos, expostos nas estantes. Seguindo então o final de 2018, eu paro de colecionar os encadernados de banca, que eram publicados pela Salvar, devido a um problema de logística da Salvar, que para de distribuir os encadernados por 2, 3 meses, e quando volta eu acabo perdendo alguns, então eu resolvo não continuar. Eu vou continuar apenas com os da DC e os da Star Wars, porque esses eu recebo por assinatura pela internet. O apartamento está ficando sem espaço, as coleções estão crescendo, então eu pego toda a minha coleção de gibis e mando para casa dos meus pais. Mando para o mesmo espaço onde fica aquela coleção que eu larguei quando eu saí de lá. Só que quando eu penso na casa dos meus pais, eu não tenho mais exatamente o mesmo espaço que eu tinha quando eu saí. As minhas estantes não estão mais lá e eu não tenho mais lugar para guardar esses gibis. Então o que eu faço? Eu transporto os gibis para casa dos meus pais, mas eu acabo comprando vários containers plásticos como esses que vocês veem na foto e armazeno os gibis dentro de vários containers até que eu resolvo o que fazer com eles. Pelo menos eu sei que eles estão protegidos. Seguindo então, quando chega no início desse ano, agora 2021, eu reorganizo a sala do meu apartamento. Eu pego todas as estantes e todos os encadernados que estão exibidos nessas estantes e mando lá também para o mesmo espaço onde a minha coleção toda de gibis está. Então eu acabo concentrando tudo que eu tenho relacionado ao gibi naquele espaço na casa dos meus pais. E eu inicio então esse processo da reorganização global da coleção. Essas estantes a que eu me refiro aqui são essas estantes que vocês veem na foto de fundo, que são as mesmas que aparecem sempre atrás de mim nos vídeos que eu faço lá. Tá certo? Só que esse papo agora sobre essa fase atual da coleção, a gente vai continuar lá, junto com os gibis, junto com a coleção. Agora, então, nesse momento, eu tive a oportunidade de organizar essas estantes aqui e começar a colocar os meus gibis nas estantes, tá certo? Mas, com um detalhe, né? Aqueles packs de gibi dentro do saco plástico já não me atendiam mais. Eu queria criar uma maneira de deixar os meus gibis mais acessíveis, porque conforme eu comecei a mexer nos gibis, a tirar das caixas e colocar nas prateleiras, vem a vontade de ler algumas histórias, e quando eu me envolvi com os canais de colecionismo, então, muitas vezes eu preciso consultar gibis para verificar uma informação de uma história, de alguma coisa que aconteceu. Então vem a necessidade de elaborar uma maneira fácil para manter os meus gibis organizados, me garantindo acesso, que é o que eu falei no vídeo anterior, né? O sistema, as opções que você faz para organizar a sua coleção, elas têm que garantir um fácil acesso aos itens, tá? Bom, então aí vem o processo de transformar a minha coleção nesse formato que está aqui atrás, que vai ser que eu vou falar agora logo em seguida. Bom, galera, para falar da minha coleção, eu mudei um pouquinho o ângulo da câmera aqui para poder mostrar uma coisa para vocês, tá? Esses gibis aqui que vocês estão vendo aqui nessa prateleira, vocês diriam que eles estão organizados ou não? Eles estão sim. Todos os gibis que estão aqui, eles estão na ordem certinha, na ordem numérica, devidamente organizados e cada um ensacadinho separadamente e individualmente com os saquinhos de polipropileno, tá? Você consegue me dizer que gibis são esses? Você consegue me dizer qual o exemplar deles? Não, né? Por quê? Porque desse jeito aqui, eu não consigo visualizar isso. Eu preciso fuçar, eu preciso mexer nesses gibis para conseguir descobrir essas informações, tá certo? Por isso que eu optei por organizar os meus gibis com essas boxes, com essas cases,
tá certo? Esses gibis que vocês estão vendo aqui pertencem a essas caixas aqui, que estão vazias aqui só para mostrar para vocês. Aqui estão os meus gibis de Wolverine, formatinho da Editora Abril, que vocês já viram lá no tour, na primeira parte do tour da minha coleção, tá certo? Bom, olha só como a caixa ajuda a gente. Ela diz pra gente qual é o título, né? Ela diz pra gente o que tem ali dentro. E aí fica muito mais fácil eu localizar os itens que eu preciso, tá? Uma outra coisa com relação às caixas, lembra que eu falei agora há pouco que todo sistema que organiza alguma coisa, ele precisa ser fácil, de fácil execução? Olha só, eu quero um gibi então de Super Aventuras Marvel, tá? Eu venho aqui, pego a minha caixinha de Super Aventuras Marvel, olho aqui dentro, procuro o gibi que eu queria, tiro o gibi daqui, abro o polipropileno com a fita mágica, utilizo o meu gibi, fecho novamente no mesmo saquinho com a mesma fita, devolvo o meu gibi aqui para minha caixinha e essa caixinha volta para minha coleção, tá? Percebam que as minhas caixinhas são fichários, que é para facilitar mais ainda esse acesso, tá bom? E ela volta para a coleção, para o seu devido lugar, tá bom? Bom, quero fazer a mesma coisa aí com os grandes heróis Marvel. Eu pego a caixinha de grandes heróis Marvel, né? Busco o gibi aqui dentro, utilizo, devolvo o mesmo processo. Então essas caixinhas, elas facilitam, elas me oferecem aquele sistema simples de fácil execução que eu mencionei agora há pouco na outra parte do vídeo, tá bom? Então por isso eu escolhi as caixinhas. Bom, vamos falar então sobre essas caixinhas, tá? Existem duas maneiras aí de você ter essas caixinhas organizando a sua coleção. A primeira delas é adquirindo. Lá no perfil Como Geek do Instagram, eu tenho 4 ou 5 fornecedores, pessoas que trabalham produzindo essas caixas para colecionadores, tá? Eu pessoalmente nunca comprei, mas eu já conversei, troquei ideia com eles, conheço o trabalho, já vi fotos das caixas, uma impressão impecável, eles falam que são corte a laser, eles utilizam uma gramatura legal de papel cartão que faz uma caixa bem firme, bem rígida. Então assim, eu posso na descrição do vídeo colocar o contato dessas pessoas, vocês entram em contato, conversam, tiram dúvidas e se for o caso, né, vocês até podem adquirir alguma caixa aí. Segundo caminho, que foi o caminho que eu optei, você pode produzir a sua própria caixa. Como? Como? Fica atento aí no nosso próximo vídeo, tá? Na sequência desse vídeo aqui, no nosso próximo vídeo, eu fiz um tutorial para você mostrando passo a passo como eu criei, imprimi, montei, enfim, como eu fabriquei essas caixas para organizar a minha coleção, tá? Então, se você acha, para mim, por exemplo, isso aqui é um hobby, é muito gostoso fazer as caixas. Aí se você, como eu, acha que tem essa aptidão e acha que está afim de fazer isso, que curte fazer isso, assiste o próximo vídeo e aprenda. Ele vai se chamar Criando Caixas, tá bom? Bom, esse vídeo nosso, galera, vai ficar por aqui. O que eu queria mostrar para vocês em termos de organização, tudo eu mostrei, é isso que a gente discutiu até o momento. Então eu vou pedir assim, como sempre eu faço, né? Curte, compartilha, segue o nosso canal, se inscreve, ajuda a gente a divulgar o canal, ajuda a gente a crescer, para a gente poder manter esse bate-papo gostoso aí com vocês, tá bom? Então, obrigado pela atenção até aqui e não perca o próximo vídeo Criando Caixas, tá certo? Até mais!